E se no registro de candidatura houver homonímia? O que é isso? Ou seja, se no registro de candidatura nós tivermos dois ou mais candidatos que pediram para serem registrados com a mesma variação nominal, o que acontece? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Hoje eu e você no projeto Súmulas do TSE vamos conversar sobre a súmula 4, a súmula número 4, que vai tratar da variação nominal na urna eletrônica. Todo candidato, quando apresenta o seu pedido de registro de candidatura, aponta qual é o nome pelo qual quer ser conhecido ou chamado na urna eletrônica. Trata-se do nome de campanha. É possível que nós tenhamos uma correspondência entre este nome, o nome civil, e o nome registrado na urna eletrônica. Para resolver os casos de homonímia, ou seja, candidatos que apresentam a mesma variação nominal para serem incluídos na urna eletrônica, criou-se dispositivos legais e nós tivemos a edição de uma súmula, a súmula número 4, e é sobre ela que vamos conversar aqui hoje no nosso projeto Súmulas do TSE. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no @Gabaritando Eleitoral, para que você tenha acesso aos conteúdos mais atualizados do direito eleitoral. Antes de mais nada, eu quero te mostrar qual é o teor da súmula número 4 do TSE. O que diz essa súmula? O que é homonímia? Em primeiro lugar, claro, o que é homonímia? Homonímia, identificação de nomes, pessoas que estão registradas ou que possuem o mesmo nome. Nós temos uma solução lá no alistamento eleitoral para o caso de homonímia, nós temos um regramento próprio para o caso de homonímia para evitar a liberação de inscrições eleitorais liberadas para o mesmo eleitor mais uma vez. Então, há regras de homonímia no alistamento, mas não é disso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar da homonímia no caso do registro de candidatura. A Siri está querendo se meter aqui na nossa aula. Siri, cala a boca. Vamos continuar aqui na nossa súmula número 4. O que diz a súmula número 4 do TSE? Diz o seguinte: não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, ou seja, se não houver uma preferência, que preferência é essa? Uma preferência legal entre candidatos que querem ser registrados na urna eletrônica com a mesma variação nominal, ou seja, quando estivermos diante de uma hipótese de homonímia, diz a súmula, defere-se o registro daquele que primeiro tenha requerido o registro de candidatura. Essa é a súmula número 4 do TSE. Mas, professor, de que essa súmula está a tratar? Em primeiro lugar, para que eu e você possamos entender o que diz essa súmula, precisamos consultar o artigo 12 da Lei 9.504. Esse artigo 12 da Lei 9.504, dentro da parte da 9.504 que cuida do registro de candidatura, vai tratar de nome de campanha, nome na urna eletrônica para aqueles candidatos que querem participar das eleições. E o que diz esse artigo 12? Esse artigo vai tratar dos candidatos às eleições proporcionais. E quais são as regras que devem ser observadas pelos candidatos nas eleições proporcionais quando do pedido de registro de candidatura? Diz o artigo 12 que os candidatos nas eleições proporcionais, no pedido de registro de candidatura, devem indicar o seu nome completo, bem como as variações nominais com que deseja ser registrado na urna. Então nós temos alguns candidatos que possuem um nome civil, um nome pelo qual foram registrados lá no cartório de registro civil, um nome civil,
mas que na urna eletrônica querem ter ou ser chamados por um outro nome. Querem ter um nome de campanha diverso daquele nome de registro civil, diverso do nome civil. Neste caso, o candidato vai indicar as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções. Essas variações nominais para registro na urna eletrônica podem ser: quais são as variações nominais admitidas de acordo com a Lei 9.504? E quando o candidato apresentar o seu pedido de registro de candidatura, quais são os nomes admitidos para serem incluídos na urna? Pode ser o prenome, então vamos imaginar, Wesley Machado, pode ser o Wesley, o prenome, pode ser o sobrenome, Machado, pode ser um cognome, Júnior, pode ser o nome abreviado, apelido, nome pelo qual é mais conhecido. Veja, nós temos uma série de possibilidades de variações nominais. O candidato vai indicar o seu nome completo e vai indicar as variações nominais. Pode ser o nome, o prenome, o cognome, o sobrenome, apelido e nome pelo qual é mais conhecido. A título exemplificativo, Zé do Caixão. Podemos ter Zé da Peixaria. Podemos ter Sapo do bairro Santo Antônio, no apelido pelo qual o candidato é mais conhecido. Plenamente possível. O candidato poderá apresentar esses apelidos como variação nominal para registro na urna eletrônica. Mas aí surge o problema. E se nós tivermos candidatos que apresentem a mesma variação nominal? Temos que evitar a confusão para o eleitor. O eleitor precisa saber, no momento de depósito de seu voto na urna, no momento de registro de seu voto na urna eletrônica, o eleitor precisa saber qual é o candidato que está recebendo o seu voto. E para que não haja confusão, seja durante a campanha, seja durante a votação, estabeleceu-se regras, não se admite homonímia. Ou seja, não se admite que candidatos ao mesmo cargo nas eleições proporcionais sejam registrados com a mesma variação nominal. Mas, e se 2 ou mais candidatos apresentarem para registro a mesma variação nominal e se nós estivermos diante da homonímia? Aí a Lei 9.504 vai dizer no seu parágrafo 1º, lá no artigo 12 do parágrafo 1º, vai dizer que em caso de homonímia, essas são as regras para definir quem tem prioridade do registro daquela variação nominal. Então imagine que nós tenhamos 2 candidatos que tenham apresentado a variação nominal Zé do Caixão. E agora, Zé do Caixão, 2 candidatos, eu preciso definir qual dos 2 candidatos poderá usar essa variação nominal. Diz o artigo 12, parágrafo 1º. Apresentou 2 ou mais candidatos ou apresentaram a mesma variação nominal, se houver dúvida se algum deles é conhecido por essa variação nominal, a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato uma prova de que ele é conhecido com essa opção de nome. Então, o candidato não tem a liberdade de escolher o nome que ele quer em caso de homonímia. 2 candidatos apresentaram a mesma variação nominal, eles deverão comprovar que são conhecidos por aquela variação nominal. Nós tivemos alguns exemplos no Brasil de candidatos que apresentaram apelidos notórios. O candidato apresentou um determinado apelido, Xuxa. Xuxa é um apelido notório. Outro apresentou Pelé. Mas se esse candidato não for conhecido por essa variação nominal, isso pode provocar uma confusão no eleitor. Isso pode gerar uma dúvida no eleitorado na hora do depósito do seu voto. Para que isso não aconteça, ocorrendo homonímia os candidatos, se houver dúvida. Claro, se não houver dúvida, a gente supera essa norma. Mas havendo dúvida, os candidatos devem demonstrar que são conhecidos por essa variação nominal. Depois, resolvida a dúvida, passa para a segunda regra. Diz a segunda regra que, mesmo assim, tinha dúvida, não tem dúvida, os 2 candidatos são conhecidos como Zé do Caixão. Passamos para a segunda regra, que diz que é o candidato que na data máxima prevista para o registro de candidatura, ou seja, até o dia 15 de agosto do ano das eleições.
Então, ao candidato que na data máxima prevista para o registro, então, lá até 15 de agosto, esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido o mandato eletivo nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo tenha se candidatado com um dos nomes que indicou. Então, havendo 2 candidatos que tenham apresentado a mesma variação nominal, segunda regra, terá preferência aquele candidato que esteja exercendo o mandato eletivo e tenha concorrido na última eleição com essa variação nominal. Ou então o candidato que tenha se candidatado com esse nome nas eleições realizadas nos últimos 4 anos, ficando os outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse nome. Então a gente vai voltar no tempo e ver, dentre esses candidatos, aqueles que estão exercendo ou exerceram candidatura, exerceram um cargo eletivo nos últimos 4 anos, utilizando na campanha passada, na última campanha, esse mesmo nome. Ah, mas e se nenhum deles exerceu o mandato eletivo ou está exercendo o mandato eletivo? Aí a gente passa para a terceira regra. A terceira regra diz, vai ser deferido essa variação nominal para aquele candidato que na sua vida política, social ou profissional seja identificada por essa variação nominal. Mas e se os 2 candidatos forem identificados na vida política, social ou profissional com essa variação nominal? Aí a gente passa para a quarta regra. Se nós tivermos candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras anteriores, ou seja, quais são as regras anteriores? Primeiro, tem dúvida? Vamos deferir para aquele que seja conhecido por essa variação nominal. Ah, não tem dúvida, os 2 são conhecidos, 2 ou mais. Passa para a segunda regra. Vai ser deferido para aquele candidato que esteja ou tenha exercido cargo eletivo nos últimos 4 anos e tenha utilizado na campanha essa variação nominal. Ah, não, mas nenhum está exercendo. Aí a gente vai para essa próxima regra, que diz que vai ser deferido para aquele candidato que na vida política, social ou profissional é identificado por esse nome. Ah, mas e se essas regras de solução não forem suficientes para resolver a homonímia, para definir quem terá preferência no uso dessa variação nominal? Neste caso, a Justiça Eleitoral vai notificar os candidatos para que possam chegar no prazo de 2 dias a um acordo sobre quem vai usar o nome, sobre os nomes que serão utilizados. Então, se não foi possível a Justiça Eleitoral resolver a homonímia com a aplicação dessas regras anteriores, chama os candidatos para fazer um acordo. E se não houver acordo, aí neste caso, diz o inciso 5 do artigo 12, parágrafo 1º, observa-se ou defere-se a variação nominal para aquele candidato que, não havendo acordo, a Justiça Eleitoral registra cada candidato com nome e sobrenome constante no registro, observada a ordem de preferência. Professor, não entendi essa última regra. Veja, não teve acordo. As regras anteriores não foram suficientes para resolver a homonímia. Registra o candidato com nome e sobrenome. Mas e aí, professor? Aí vem a súmula número 4, que é a súmula do nosso quadro Projeto Súmulas do TSE. Se não houve acordo, se as regras anteriores não foram suficientes, os candidatos foram chamados para fazer um acordo e não houve acordo, aí neste caso a gente vai ter uma preferência legal. Defere-se para o nome e sobrenome de acordo com a preferência, mas que preferência é essa? Aí a súmula do TSE vai dizer. A súmula do TSE diz que, se não tem preferência, nós teremos a observância da regra daquele que, ou a gente vai deferir o uso da variação nominal para aquele que primeiro tenha apresentado o pedido de registro de candidatura. Veja, essa súmula número 4 é uma norma de solução subsidiária. Vai resolver a homonímia se as regras legais não forem suficientes. Vai resolver a homonímia se não houve acordo entre os candidatos. Não houve acordo e as regras legais não foram suficientes.
Qual que é a forma de solução da homonímia? Prioridade, preferência, quem primeiro apresentou o pedido de registro de candidatura. Pessoal, com isso nós analisamos a nossa súmula número 4, é uma súmula mais complexa, súmula que diz respeito ao uso do nome na campanha nominal, ao registro da variação nominal na urna eletrônica. Eu estou muito feliz com a sua participação, com a sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de nos seguir lá no @Gabaritando Eleitoral. E eu, Marcos Carvalhedo, em breve voltamos aqui no Gabaritando Eleitoral com mais uma súmula do TSE. Então, no mais, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.